Eu acredito que nós estamos numa nova era, uma era digital, onde a internet é uma ferramenta capaz de trazer várias liberdades para a gente e também uma era de conhecimento, em que o que é mais valorizado hoje em dia é o conhecimento e novas habilidades. Eu sou o Marcos Lucas e eu quero mostrar um pouquinho pela minha história o que eu estou falando e como é que estou inspirando as outras pessoas a fazer isso. E eu também tenho rompido barreiras nessa era digital e eu tenho ajudado as pessoas e eu quero mostrar exatamente o que eu estou falando. Então, primeiro, vamos pensar um pouco como é que, a minha história. Eu nasci numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul que se chama Cruz Alta. Alguém aqui conhece Cruz Alta? Caramba, ninguém conhece, né? Não tem cinema, não tem shopping, não tem nada lá. E eu sempre tive essa vontade de querer viajar, conhecer o mundo, comidas diferentes, pessoas diferentes, e para entender se são realmente diferentes ou não, né, essas pessoas. Mas, mesmo tendo esses sonhos, parecia muito longe, porque não tem infraestrutura adequada como cidades maiores, né? Mas, até que um dia, através de estudo e conhecimento, eu consegui uma bolsa para estudar no Japão, que se chama a Monbushi Scholarship. Então, o governo japonês deu essa bolsa. Sou extremamente honrado pelo governo japonês por ter cedido essas verbas para poder fazer um mestrado em telecomunicações lá. E não só essa experiência foi muito interessante e enriquecedora, mas eu comecei depois a trabalhar em Tóquio como engenheiro de software. Comecei a trabalhar com software lá. E o que aconteceu foi que eu comecei, então, nessa educação tradicional, né, vai para a escola, vai para o colégio, né, faculdade, uma especialização talvez, e depois entra no mercado de trabalho. Mas o que aconteceu foi que tem coisas que não nos preparam, que não nos falam antes, né? Vocês que são estudantes, tem várias coisas que não nos avisam. E um aviso lá que foi que teve a crise financeira global de 2008. E aquela crise que teve bancos nos Estados Unidos que faliram, e a economia toda foi movida, e eu vi colegas de trabalho sendo demitidos, pessoas com famílias, né, que precisavam daqueles recursos para prover para os filhos e para outras gerações. E quem passou por isso sabe que é uma coisa extremamente angustiante ver, né, pessoas capacitadas que por um fator externo teve que ser demitido. E depois ficou um ambiente de trabalho não muito gostoso e eu decidi demitir. E eu queria simplesmente ter mais liberdade. Essa era a minha ideia. Se tivesse um colapso financeiro, o que eu faria depois? Né? Queria ter uma liberdade maior. Então foi aí que eu voltei para o Brasil e comecei a empreender para ter mais liberdade. E essa foto aqui é do meu quarto, que eu comecei a fazer empreendimentos digitais no meu quartinho. Daquele lado de lá tem a minha cama. Então eu acordava e ia trabalhar. E o que eu recebi em torno de R$3.000, que a gente paga impostos no Japão, né, eles retornam para a gente. Então eu tinha recursos financeiros limitados e a ideia era que eu teria que me virar nos 30. Né? Mas eu sabia que os recursos financeiros iam acabar, porque eu precisava de mais tempo para fazer esses projetos. O que aconteceu foi que todo dia, às 6 da manhã, eu ia pescar e comecei a estocar o meu congelador de peixe para ter comida, caso não tivesse mais dinheiro. E depois que eu lancei esses projetos, começou a dar certo, uma escala que eu não esperava, e eu comecei a refletir um pouco mais sobre o que eu queria fazer da minha vida. Né? O que nos move, o que a gente pode ajudar outras pessoas. E foi que eu li essa frase do Will Smith, que ele falava que muitos gastam o que não têm, né, compram coisas que não têm, né, dinheiro que não têm, para comprar coisas que não precisam, para impressionar as pessoas que não gostam. Se a gente pensar um pouco nessa frase, que vai completamente, né, na reta contrária da mídia que passa para a gente de consumo e dessa cultura de ostentação, que a gente tem que comprar coisas para ficar mostrando para os outros. É meio bizarro, não é? Mas muita gente nem faz isso, né? E outra frase que me chamou bastante atenção foi essa, que o mundo é um livro e eu vou lê-lo. Se a gente pensar no mundo, quantas pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas, culturas fantásticas, rituais fantásticos, sabe, comidas excelentes, eu fico impressionado com isso. E a outra é ali, ó, eu vou lê-lo, eu vou desbravar esse mundo. Conhecer as pessoas, será que são tão diferentes assim? Talvez não sejam. E eu comecei a refletir e utilizar essas coisas na minha vida. E até que eu cheguei no momento que eu pensei, que eu li esse artigo num blog do Logan Smith, que ele falou assim, será que eu consigo encaixar minha vida em uma mochila? Imagina colocar todos os bens materiais num pequeno espaço. Né? Será que a gente consegue? Então agora eu quero mostrar todos os meus bens materiais no palco, por favor. Que eu tenho 2 mochilas, uma com as minhas roupas
e materiais de higiene, e a outra tem a parte de trabalho. Tem até carteira, viu? Mas eu virei, então, um nômade digital. A ideia é que eu sou empreendedor e que eu posso viajar a qualquer momento que eu quiser para desbravar o mundo, conhecer pessoas e também fazer negócios fora. E eu pratico muito minimalismo porque não preciso comprar coisas para ficar mostrando para os outros, né? E quando a gente começa a pensar nesse minimalizar o que a gente tem, né, sai todos aqueles ruídos de dívidas, empréstimos, que a gente pode focar e aflorar a criatividade e inovar. Muitas pessoas não fazem isso. E é também um dos pontos da economia, que é justamente consumir menos para produzir mais, que a gente consegue abundância e também abundância financeira. E o irônico é que nessa foto, se vocês verem essa mochila, foi feita 9 anos atrás, no sul das Filipinas, e é a mesma que eu uso até hoje. Porque ela funciona, né? Não, tem um rasgãozinho ali, está uma partida no coração, sabe? Mas talvez tenha que trocar daqui uns dias. E outras vantagens também que tem é, em vez de investir em bens materiais, investir em viagens, conhecimento, línguas, relacionamentos internacionais, comidas. E aqui, nessa foto, eu estava mostrando para minha amiga como é que a gente come grilo na Tailândia. Ela não gostou muito, mas é bem gostoso, sabe? Não é ruim, não. É high protein, é alta proteína. E aqui eu estou em cima do Monte Fuji, no Japão. E outra coisa também é conseguir relacionamentos globais, né? Que muitas pessoas ficam bitoladas no mesmo espaço. Por que não ter amigos em vários lugares, né? Por que não poder ligar para alguém de outro país e posso ficar no teu sofá? E é isso que eu tenho agora. É bizarro isso, sabe? Mas é muito gostoso saber que a gente consegue sair fora daquelas cascas da cebola e encontrar o núcleo das pessoas, né? Tirar as partes supérfluas, encontrar o núcleo delas. Eu acho muito bonito isso. E até que nessas andanças eu conheci uma moça muito interessante, que foi a Zen. A Zen, ela é queniana, eu entrevistei ela na Polônia. E a gente conversando bastante, e ela me falou uma coisa muito interessante, que ela nasceu numa tribo no Quênia, e quando ela era pequena ela foi para o Canadá, com a família, né, ela migrou para lá. E ela falando para mim que eles têm um ritual na tribo onde ela nasceu, que é a tribo Maasai. E nessa tribo, é meio bizarro assim, o que vai acontecer, mas os jovens de 16 anos, né, crianças, eles têm que sair da tribo, da zona de conforto, e têm que sobreviver. E se tu pensar agora no Quênia, né? Os animais que tem lá, tem leões, guepardos, hipopótamos. Ou você sobrevive ou você morre. É um desafio extremo, né, de zona de conforto. E o interessante é que quando ela voltou para o Quênia para ver a família dela, ela encontrou um desses jovens que tinha voltado. E ela pensa assim, caramba, esse cara deve estar desnutrido, né? Porque tem que ver o que tem que comer, tem que ver se não tem um leão também que vai comer ele. É complicado a situação. E ela ficou isso a contar para mim, que o cara não estava desnutrido. Ele estava saudável e parecia que ele tinha ido na academia todo dia levantar peso. E ela falou assim, caraca, ele parecia um homem. E é meio contraintuitivo isso, né? Porque a gente não tem desafios. Eu não estou falando de desafios tão extremos assim. A gente não tem desafios que fazem a gente sair da zona de conforto, aprender novas habilidades, colapso financeiro, como é que a gente lida com isso, né? E baseado nessa conversa, que eu comecei a pensar também da educação tradicional que a gente tem agora, como é que a gente consegue ter uma liberdade maior. E coisas que não me falaram antes de comprar a ideia da educação tradicional, né? Não multidisciplinar, né? E se você não gostar mais daquele ramo ou disciplina, ou se você gostar de 2 disciplinas, vai ficar 8 anos estudando, por que não tem uma forma de misturar isso e fazer uma coisa nova, né? E se você não se sentir satisfeito com o emprego ou o que você faz, se você não tem um propósito, muitas pessoas elas ficam no emprego por anos sem um propósito, sem um brilho no olho, e isso vai matando elas. E por isso que tem várias pessoas depois que pegam um emprego e ficam tanto tempo se dedicando àquele emprego, e o que acontece? Se não tem o propósito, ou se tem o propósito, e o seu empregador for à falência, será que eles vão ensinar para a gente como é que se lida com isso? Como é que a gente vai ter uma liberdade para cuidar dos filhos que a gente tem, das nossas gerações futuras? É muito interessante pensar nisso, né? E é isso que é legal, que a iniciativa do UFABC em criar multidisciplinas, para entenderem, terem autoconhecimento para depois atuar em um ramo ou mais de um ramo. E se ocorrer também o outro colapso financeiro, global ou nacional? Como é que vocês vão lidar com os filhos de vocês nessa situação?
Então, analisando essa história com a Zen, analisando todas essas perguntas que não me falaram isso antes, né, de eu fazer esse trajeto, eu decidi criar uma fundação internacional sem fins lucrativos para cada ano ir para um país subdesenvolvido com um painel de 5 colaboradores que já estão confirmados, que são internacionais, empreendedores, para a gente ensinar as crianças carentes sobre mentalidade, sucesso, negócio, passar um pouco da nossa bagagem para elas e, obviamente, né, a gente vai arcar com os custos para isso. E é uma das coisas que não tem muito hoje em dia, né? E no país, agora, na lista estão o Brasil, o Quênia, Índia, Tailândia e Filipinas. E outra também, nessa mudança, a gente fica pensando, né, que a gente vai conhecendo pessoas tão interessantes. E eu conheci essa moça que uma vez ela mandou uma mensagem, falou assim, Marcos, eu quero fazer um negócio digital também. Né? E eu, vamos conversar então. E eu conheci essa moça, e a gente conversando, e ela falou assim, Marcos, eu quero fazer um negócio digital, eu falo 7 línguas. Alguém que fala 7 línguas? Não? Eu falo 7 línguas. Tenho formação em línguas, especialização em inglês, e ela fez curso de massoterapia, balé, e o interessante foi que ela nasceu sem os olhos. Né? Ela não enxerga. E a gente conversando, eu fiquei fascinado com a forma que ela trabalhava no computador, e ela me ensinou muita coisa. Então, baseado naquilo, ela falando que a sociedade não dá oportunidades para deficientes, né, visuais ou também amputados, outros tipos de deficiências. Né? Isso é triste. Porque tem pessoas brilhantes que podem agregar valor nas empresas que a gente tem. E a gente conversando, ela falou assim, Marcos, eu dou consultoria pelo Skype, 1 a 1, ali, sobre inglês. E ela falou assim, e se eu tiver 100 clientes, ou 1000 clientes, como é que eu faço para lidar com a demanda? Ela está falando sobre escalabilidade de negócios. E eu fiquei emocionado quando ela falou isso, porque o que me veio à cabeça foi que muitas pessoas, mesmo tendo olhos, elas não enxergam. E eu fiz dela agora a minha principal colaboradora nos meus projetos de traduções e legendas dos meus projetos digitais. Isso que é o legal, que ela está muito feliz com isso, né? Porque ela é extremamente talentosa. E não só isso, a gente está criando um produto digital de treinamento de línguas para ela online, que eu estou dando o máximo de apoio que eu posso dar. E a mensagem que eu quero passar aqui é que, tendo novas habilidades, conhecimento, utilizando essa ferramenta fantástica que é a internet, a gente pode fazer muito mais coisas que a gente pensa que é capaz. A gente pode ir além e sair da zona de conforto também. Então, ela deixou uma mensagem para vocês que hoje eu vou finalizar essa palestra com a mensagem dela. Olá, pessoal do TED. Meu nome é Moema Edler e eu quero mostrar para vocês um pouco de como é a minha vida, o meu trabalho, minha rotina como uma pessoa deficiente visual. Na verdade, eu sou graduada em letras e pós-graduada no ensino de línguas estrangeiras com ênfase em inglês. Eu falo inglês, italiano e espanhol fluentemente e também converso um pouco de sueco, latim, que eu aprendi na faculdade, um pouco de alemão também, né? Eu falo ao todo 7 línguas. Eu vou apertar no M aqui, na Windows M, ele vai dizendo tudo que eu tenho com M aqui. Vamos entrar Moema aqui na área de trabalho. Então, pessoal, aqui todo mundo tem as suas habilidades, todo mundo tem o que é melhor em si para oferecer. Então, invistam. Cada um que tem a sua habilidade, que acha que é bom mesmo em alguma coisa, invista nisso, né? E trabalhe, tem que trabalhar online, porque a internet nos dá muita liberdade, né? E a gente pode fazer o que gosta, se realizar. E vocês que têm um sonho, toquem esse sonho um objetivo, então. Eu acho que todas as pessoas sonham, mas as pessoas que têm garra, elas podem transformar esses sonhos em objetivos. Obrigado.